Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Bíblia Aberta, um programa quando já sabemos e como também já sabem, temos a oportunidade de, durante um trimestre, estudar um tema bíblico. Vamos já na 9ª semana em que estamos a estudar o livro de Hebreus. Aproveitamos para agradecer o fato de serem nossos espectadores e também a toda a antena da Rádio Clube de Sintra, o fato de nos seguirem semanalmente. Hoje, para não variar, temos mais um convidado, o nosso irmão Nuno Silva, que hoje nos vai ajudar a entender melhor o estudo desta semana, o 9º estudo sobre o livro de Hebreus. E Nuno, um estudo onde nós falamos sobre Jesus, sobre sacrifício e sobre perfeição. Faz-me aqui, e a nós também, e aqui aos nossos espectadores que nos veem e que nos ouvem, faz aqui um pequeno resumo do tema que nós estudámos esta semana. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. O tema desta semana, fala realmente, são os três principais tópicos e acho que é central o texto que podemos ver em Hebreus 10:14, que nos diz é que com uma só oferta ele tornou perfeitos para sempre aqueles que purifica do pecado. Este é o tema central desta lição. Faz-nos olhar e ver que Jesus tem o papel principal, o seu sacrifício também tem um papel principal, e ele é importante para a vivência cristã e para a forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia e transformamos a nossa vida. Aqui, logo no início deste estudo, nós vemos, é-nos dado uma panorâmica daquilo que era a cruz, daquilo que era o sacrifício e também de quem era alvo desse sacrifício, que era muitas vezes, ou não era referido, ou até achava-se que era alguém que era amaldiçoado por Deus. Sim, a cruz tinha essa carga. Quem quer que fosse sacrificado ali na cruz ficava com essa conotação negativa. E por isso foi estranho que um ser divino, e naquele contexto, fosse sofrer aquela morte. Não fazia qualquer sentido, e atualmente há pessoas que continuam a achar que não faz qualquer sentido, que um ser divino tenha sofrido uma morte tão humilhante. Neste caso, a cruz vai simbolizar, e o símbolo da cruz vai surgir, depois vai se tornar um símbolo do cristianismo, e ele vai simbolizar o sacrifício. E se calhar o mais importante do objeto da cruz, que às vezes é tão utilizado, e às vezes sem qualquer intenção ou sem perceber o que é que estará ali simbolizado, é perceber que sacrifício é que foi realizado ali. Ali foi um sacrifício que fez toda a diferença e faz toda a diferença para a vida do ser humano. O ser humano optou por estar em desavença com Deus. Deus estabeleceu um pacto com o ser humano e o ser humano decidiu estar em desavença. Esse pacto foi criado, quase, se pode dizer, no Éden. Tinha uns moldes. Torna-se mais claro depois com Abraão e vai-se mostrando de formas diferentes. Portanto, o pacto é o mesmo, e a Bíblia fala muito do termo aliança, que é isso mesmo, é o pacto que Deus estabeleceu com o ser humano para uma relação de amor, e vai-se notando que os moldes vão mudando, porque também as circunstâncias da vivência do ser humano vão mudando, mas a linha principal está sempre lá, que é Deus está a disponibilizar-se para nos proporcionar tudo, como fez na criação, disponibilizou tudo para o ser humano, em troca de uma aceitação da sua soberania por amor e de uma obediência que não tem o peso negativo como tem atualmente na sociedade atual. A obediência tem muito essa carga negativa, mas no caso de Deus é uma obediência que é para benefício do ser humano e é para que ele possa viver dentro das melhores condições possíveis. Ok. Obrigado pela tua introdução. E vamos passar já para a parte em que nós desenvolvemos mais a fundo o que estudámos durante esta semana. O estudo desta semana muitas vezes, repete muitas vezes o sacrifício. Fala-nos em porque eram necessários os sacrifícios, fala-nos dos diversos tipos de sacrifícios, fala-nos do sacrifício de Jesus que era perfeito e do símbolo da cruz e o preço do perdão. Fala-nos um bocado de todos estes temas e da importância que tiveram e se tiveres algum ponto mais que tu tenhas achado importante, desenvolve, por favor. Ok. Esses sacrifícios surgem pelo facto de o ser humano ter decidido quebrar o pacto que tinha com Deus. E, portanto, o pacto quebrado simbolizava que o ser humano teria que sofrer a consequência da ausência de Deus, que era a ausência de vida. Portanto, o ser humano estaria destinado a uma morte que teria que envolver sangue.
O pacto envolvia esse termo. E é daí que surge a necessidade de um sacrifício. Há necessidade de que alguém substitua a culpa do ser humano. Até porque a ideia e o ato de sacrificar algo já existia naquele tempo. O que causava um bocado de estranheza era um ser à partida que era perfeito ter de passar pelo mesmo processo sujo e doloroso porque passavam animais, por exemplo. Sim. Quem tinha que... Neste caso, Jesus veio até esta terra e teria que passar por este processo de se tornar humano, porque quem teria que morrer era um ser humano. Os animais tinham um papel, e o nosso estudo falava no papel desses animais, mas queria só voltar atrás para lembrar que neste pacto quem quebra é o ser humano, e quem tem que sofrer a culpa é o ser humano. No entanto, a parte lesada, que é Deus, é quem decide pagar essa culpa do ser humano. Ou seja, a parte lesada de um pacto, e se nós pensarmos nisto num pacto, num acordo que possamos ter no nosso dia-a-dia, a parte lesada é que vai assumir a culpa de quem transgrediu. Isto soa estranho, mas foi isto que Deus fez. E fez porque nos ama e porque não queria que nós recebêssemos a culpa da morte eterna. Os sacrifícios surgem como símbolo. A nossa carta de Hebreus fala muito de símbolos e surgiu então o conceito de santuário e todo aquele processo de sacrifício que envolvia animais, que é algo que para nós, numa sociedade contemporânea, é um bocado estranho, mas há ali alguns pontos que eu acho que podemos desmistificar um bocadinho e que eu tomei aqui a nota. Primeiro, temos que olhar para aquele momento como uma exceção e não uma regra. Ou seja, Deus não é sacrifiquem para aí, está tudo bem e não há qualquer problema. A ideia de Deus não era essa. Era que fosse uma exceção. Não, até porque havia uma ordem já pré-determinada de procedimento para esses sacrifícios. Exatamente. E não serviam, Deus não instituiu esses sacrifícios apenas com a ideia dos mesmos deuses pagãos que havia naquela altura. Os deuses pagãos tinham que ser agradados, cultuados, para não ficarem irados e não mandarem chuvas e não mandarem maldades. Não foi para isso que Deus criou os sacrifícios. Criou os sacrifícios para que o homem tivesse uma consciência do que era o seu erro. E há mais alguns pontos. Um deles é que o errante, que ia ao sacrifício, levava um animal que era seu. Ora, no momento em que a pastorícia e a agricultura eram a base do sustento, portanto, havia uma perda financeira para o próprio. Portanto, não era algo que faziam de bom agrado. Mesmo que eles tinham poucos recursos, havia sempre um animal que teriam, nem que fosse de comprar, para sacrificar. Portanto, havia uma perda. E havia uma participação ativa. Não é eu entrego o sacrifício e vou embora. A pessoa tinha que passar por todo o processo da morte do animal e tudo aquilo tinha um peso que seria o de dissuadir à quebra da aliança de Deus. Daí é que surge todos os símbolos que depois vão apontar para Jesus. E tudo o que está ali à volta do santuário, e o nosso estudo tocava um bocadinho também em referências paralelas ao santuário do povo de Israel, que é um tema que exige mais aprofundamento, que tem muitos pormenores, muitos detalhes, que é interessante perceber em cada pormenor o papel de Jesus quando vem como um sacrifício pelo ser humano. Agora, o importante é pensar que quando estamos nesta condição, Jesus vem nos retirar a culpa, nós não podemos ficar indiferentes. E aí é que tem de haver em nós uma mudança. E eu queria ler o que o nosso livro de Hebreus diz no capítulo 12 e nos versos 1 a 4. Porque, a meu ver, está ali a manifestação do que devemos fazer a partir do momento em que recebemos esta oferta de Deus. Diz-nos, estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé, portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende, e perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz, sem se envergonhar com a vergonha que havia nisso, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Pensem nele, que tanta oposição sofreu da parte dos pecadores. Assim, não hão de perder a coragem nem desfalecer, pois ainda não chegaram ao ponto de dar a vida na luta contra o pecado. Jesus dá-nos uma oportunidade de fazer a vida diferente, de voltar a ter uma vida
igual àquela que Ele nos propôs na aliança, quer no Éden, com Adão, quer depois com Abraão, quer depois com o povo de Israel e por aí fora. E este santuário não era perfeito. Não era ali que o ser humano ficava livre completamente dos pecados. Ali estavam símbolos que eram insuficientes para a salvação. O que era preciso era que alguém sem pecado cumprisse a culpa do pecado. E aqui é que entra Jesus, tornado humano, porque só o ser humano é que podia pagar essa culpa. No entanto, só um ser perfeito. E por isso é que o nosso estudo fala o sacrifício perfeito. Ele é perfeito porque o ser que foi sacrificado por nós, ele é perfeito. Nuno, e desculpa interromper, o nosso estudo aqui a determinada altura também faz aqui uma ligação entre este sacrifício de Jesus, oferecendo-se como substituto em nosso lugar, faz uma ligação entre esse sacrifício e a manutenção da santidade da lei. Como é que nós conseguimos perceber esta ligação entre o sacrifício e a lei mantendo-se como santa, salvando-nos, nós que quebramos a lei? A lei mostra-nos qual era o padrão que Deus desejava que nós vivêssemos. E estabeleceu não porque fosse caprichoso, mas porque foi uma forma dele nos mostrar um conceito de uma forma mais prática e de uma forma que fosse compreensível ao ser humano. Se nós estivermos a falar de termos que alguém que esteja connosco não conhece, nós vamos ter que explicar um bocadinho em que é que aquele termo consiste. E para que o ser humano percebesse como é que poderia se relacionar com Deus na base do amor, como era a sua vontade, Deus precisou de detalhar, de apresentar alguns pontos que fossem mais perceptíveis à compreensão humana. Por isso, uma coisa não quebra a outra. Ou seja, o sacrifício de Jesus permite-nos estar em acordo com Deus ou voltar a ter uma relação com Deus. E Deus volta-nos a pedir a mesma coisa. Portanto, o facto de estarmos de volta ao agrado de Deus não quer dizer que Deus deixe de querer aquilo que sempre quis de nós, que foi seguir aquilo que foi a sua vontade, porque era o melhor para nós e era o que ele gostaria que nós fizéssemos como forma de aceitação daquilo que ele fez e faz por nós. Até porque, procedendo desta forma, Jesus também nos mostra que existe uma lei. Se existe uma lei, quando nós erramos, nós quebramos aquela lei. De maneira que aquela lei se mantenha inalterável, é preciso haver uma punição por quebra dessa lei. Se não houvesse, perder-se um bocado o sentido de existir uma lei que, quando quebrada, não haveria punição para quem a quebrou, não é? Basicamente é isto. Sim, ter uma lei a qual não há consequência quando se faz uma quebra, não faz sentido haver uma lei, não é? Portanto, há uma lei, há uma quebra e há um pagamento. Este sacrifício de Jesus tem muitas associações e podemos refletir um bocadinho melhor se pensarmos na questão judicial, da culpa, do erro, do pagamento, da pena. E aí é mais fácil compreender o que é que Jesus fez. É quase como aquele que foi lesado, lá está como eu dizia, aquele que foi lesado, imaginando que eu cometia um ato contra alguém e lesei a outra pessoa. E no final das contas é-me atribuída uma pena, até por exemplo uma pena de prisão, mas quem vai preso é a pessoa a quem foi lesado. Isto não faz sentido nenhum, mas no caso de Deus foi isso que aconteceu. A parte lesada é Deus, mas Deus tem um amor imenso que se propôs a nos substituir nesse pagamento. Exatamente. O nosso estudo também nos fala sobre os vários tipos de sacrifício que existiam naquela altura. Fala-nos um bocadinho sobre isto. Naquela altura, os israelitas podiam oferecer sacrifícios por variados pontos. Agradecimento, por culpa, por sacrifícios periódicos. Todos eles tinham o propósito de eles nunca se esquecerem de quem é que os mantinha e do papel que Deus tinha na vida deles. Deus era, e vemos as ofertas de cereais, ligado à questão de Jesus dizer que é o pão da vida. E, portanto, ou seja, Deus é o sustento. E eles, tudo o que recebem, e essa é uma ideia-chave, tudo aquilo que nós temos e que nos é dado é de Deus. E, portanto, Deus coloca tudo ao nosso dispor. Isso faz-me lembrar um bocadinho a questão do Éden, em que Deus prepara tudo para o ser humano.
O ser humano, quando tem consciência de vida, tem tudo ao seu dispor. Não precisa de fazer nada. A primeira coisa que faz é dar nome aos animais e repousar. Portanto, Deus proporcionou tudo. E há algumas histórias paralelas à da criação, onde o que acontece é o inverso. É o ser humano que prepara tudo para os seus deuses. E havia também essa ideia muito nos tempos bíblicos, mas não foi isso com Deus. Deus proporciona-nos tudo para o nosso benefício. A questão é quando às vezes nós queremos algo que não é para o nosso benefício. Aí Deus tem que nos dar a liberdade de escolha, como sempre deu, de errar e de sofrer as consequências do erro, estando sempre de mão estendida para nos resgatar desse erro. Okay. De todos os tipos de sacrifícios que havia aqueles sacrifícios que eram efetuados no santuário. O que é que estes sacrifícios, efetuados num local próprio, específico para aquela finalidade, nos ensinam hoje, agora? Os sacrifícios tinham uma finalidade. Eles, naquele local, estava preparado para todo aquele processo, para que o ser humano, quando lá fosse, tivesse a real consciência do que é que estava a passar. Ou seja, não era cada um fazia sacrifícios por si, cada um estava à sua maneira. Havia algo estabelecido, que foi algo estabelecido por Deus. Portanto, Deus é que determinou aquela ordem e tudo aquilo estava pensado e com propósito. Há um texto do nosso estudo que dizia que todo aquele simbolismo tinha um propósito, que era fazer o ser humano ter consciência do pecado. E, portanto, tudo aquilo, todos os pormenores tinham essa finalidade. Mostrar Jesus, ou apontar para Jesus, e mostrar e dar a consciência do pecado. E essa era a motivação pela qual estavam ali estabelecido todo aquele ritual e todas aquelas cerimónias. A partir dali eles deviam ter uma mudança. Aquilo não terminava ali. E Deus nunca quis que aquilo fosse um ritual que eles fizessem de livre agrado. Mas, infelizmente, diariamente, quer eles, quer nós, diariamente precisamos de entrar nesse processo, não físico, como havia na altura, mas agora é um processo não de execução, mas de aceitação, que é totalmente diferente. No nosso estudo, depois chegamos à parte do sacrifício perfeito efetuado por Jesus. Quando nós pensamos na palavra perfeição, normalmente é sempre associado a algo positivo, algo que é difícil de atingir, mas quando atingido é uma coisa extraordinária. Mas quando falamos em perfeição associada a um sacrifício, que normalmente é uma coisa negativa e dolorosa, e temos a definição de um sacrifício perfeito de Jesus, eu imagino que para as pessoas contemporâneas de Jesus, que presenciaram a sua morte e que até àquela altura efetuavam sacrifícios que, como tu disseste muito bem, implicava uma perda financeira daquela família, e depois terem que executar um animal carregado com o simbolismo dos seus próprios pecados. E a partir daquele momento deixam de fazer e veem o sacrifício de um inocente, não um animal, mas uma pessoa que viria para salvar todos. É isso que torna esse sacrifício como o sacrifício perfeito? O sacrifício perfeito, sendo Jesus perfeito, talvez tenha mais a conotação de completo. Ou seja, não há nada que o ser humano possa acrescentar àquele sacrifício para que ele possa cumprir a sua finalidade. A finalidade era pagar a culpa humana. E esse sentido de perfeito que a carta aos Hebreus nos apresenta é de que não há nada que nós possamos acrescentar àquele sacrifício para o tornar melhor. E às vezes somos tentados a fazer isso, a achar que nós temos muita dificuldade em receber algo que nos é dado sem qualquer retorno. Estamos habituados em fazer troca por troca, pagamento e devolver na mesma medida aquilo que nos é dado. E aqui não existe isso. E nós temos de fazer o exercício, que é um exercício difícil, mas que é agradável quando vamos tendo cada vez mais consciência disso, que é, eu não preciso de fazer um sacrifício, porque o sacrifício está feito. Não preciso de fazer penitências, porque o sacrifício está feito. Eu não preciso de fazer
nada por mim, porque está tudo feito. O que eu preciso fazer é voltar ao pacto que Deus me apresentou e à vontade dele e cumpri-la pela aceitação daquilo que ele já fez. Por ele já ter feito tudo de forma completa, eu então, pela aceitação, vou-me reconciliar com Deus, e a Bíblia usa muitas vezes esse termo, reconciliados com Deus. Estando reconciliado, eu então ajo em consonância com essa reconciliação e aceito a soberania de Deus e o plano que Ele tem para mim. Aqui em Hebreus, no capítulo 9, e nos versículos 22 a 24, diz o seguinte: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. E agora, no 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós diante da face de Deus. O que é que estes versículos nos dizem sobre o trabalho que Cristo efetua no santuário celestial? Os rituais que havia no santuário aqui na Terra eram figuras, elas apontavam todas para Jesus. E o sangue tinha o papel que é a associação à morte. A morte deveria de ter uma relação com o sangue. O facto de Jesus estar num santuário celeste, ou num processo semelhante àquele que acontecia aqui, liga àquilo que acabámos de dizer ainda há pouco, da plenitude do seu sacrifício. Jesus, quando foi para o céu, foi realizar, foi completar aquilo que iniciou aqui, porque foi necessário que ele se apresentasse diante de Deus para libertar a nossa culpa. Este é o papel, e o santuário terrestre tem muitos pormenores e muitos detalhes do funcionamento como sacerdote, como cordeiro, como sumo sacerdote, que depois é usado na Bíblia, Jesus é usado na Bíblia com todos estes termos: o cordeiro, que era sacrificado, o sumo sacerdote, e todos estes processos foram realizados no céu. Não que o céu tivesse um espaço para ser purificado, mas a própria humanidade precisava ser purificada diante de Deus, e Jesus vai para o céu fazer este cumprimento de todo este processo que havia já também na Terra, e servir como realmente substituição da culpa do ser humano. O nosso estudo também, após falarmos sobre os sacrifícios, vários tipos de sacrifícios, o sacrifício perfeito de Jesus, também nos fala sobre o perdão e o preço desse perdão. E tem uma pergunta que eu achei extraordinária, que diz o seguinte: pense no que teria de enfrentar se tivesse que receber o justo castigo pelos seus pecados. E esta frase, eu quando li esta frase, realmente fica muito mais fácil de entender agora quem eu sou, aquilo de que eu sou digno, que é nada ou pouco mais do que nada, mas também coloca em perspectiva aquilo pelo que Jesus passou para que eu pudesse ter acesso a uma salvação. E depois tem uma pergunta que diz: de que modo é que esta verdade, o facto de eu ter a noção de que o castigo que eu teria que enfrentar pelos meus pecados, de que forma é que essa verdade me deve ajudar a perceber o que Cristo fez para mim e o perdão que Ele me dá? Sim, o exame de consciência que todos devemos fazer é um processo sensível, porque todos devemos fazê-lo, e acho que deve ser talvez aquelas coisas que devemos fazer, não precisamos de um processo todo elaborado, mas cá todos os dias nós, ou quando acordamos, ou quando nos deitamos, todos nós fazemos de certa forma, um bocadinho, se calhar às vezes não fazemos, estamos cansados com as nossas rotinas. Uma retrospectiva daquilo que... Uma retrospectiva da nossa condição, e um exame de consciência. E o exame de consciência de cada um de nós, o que nos mostra é o valor zero que nós temos. Qual é o perigo aqui? É nós nos mantermos nesse estado de insignificância. Porque há o risco de nós também relativizarmos isto e acaba por perder, se calhar, um bocado a importância que deveria ter. Pode ter esses extremos: relativizar e não ligarmos nada, ou levar em excesso e nunca encontrarmos solução. E estamos num ciclo de imercedores, que somos, mas de não encontrar saída. E, portanto, estamos ali num processo de decadência de eu sou imercedor, e correr o risco de fazer aquilo que há bocadinho falámos,
de querer acrescentar coisas nossas àquilo que Deus diz que é perfeito. Portanto, Deus diz que já está perfeito com o sacrifício e nós, com o exame da consciência, às vezes somos levados a achar que, como estamos nessa condição, precisamos de ter ações para completar ou para alterar essa nossa condição. E não é isso que a Bíblia nos apresenta. Nós temos que fazer, de facto, esse exame de consciência, mas ter a consciência que a culpa já não está em nós. E basta nós aceitarmos que Jesus substituiu a nossa culpa. E a partir daí há uma caminhada a fazer, que é voltar ao plano de Deus, que é uma luta individual. Cada um vai lutando com as suas forças, com o auxílio de Deus, porque é um processo sem o auxílio de Deus seria impossível, mas cada um vai fazer esse processo lentamente. Não convém ficar nem no fundo do poço permanentemente, nem querer sair do poço sozinho. Isso aí nunca será possível. Ao longo deste programa já foste falando disso em todos os pontos em que fomos tocando, mas agora muito especificamente e em traços muito gerais, qual deverá ser a aplicação prática que nós podemos retirar do estudo que fizemos esta semana sobre os sacrifícios, sobre os diversos tipos de sacrifícios, a crueldade da própria execução do sacrifício e do sacrifício de Jesus? Como é que nós podemos aplicar isso na prática, na nossa rotina diária, no nosso dia-a-dia? Olha, queria partilhar com todos um texto de uma meditação que hoje de manhã, quando estava a lê-la, ao chegar ao final do texto da meditação, refleti e que veio ao encontro daquilo que estamos a falar neste estudo. E queria ler este trecho desta meditação que nos diz assim: a maior distância entre nós e Deus é apenas de um passo de fé. Basta uma única atitude, um só desejo de amá-lo e servi-lo, para que Ele realize na nossa vida o que sempre sonhou. Eu acho que este texto é sublime, porque nos diz tudo. Não vale a pena andarmos aqui a tentar fazer coisas porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. O que vale é a aceitação pela fé. Chegar o momento em que se possa dizer, e esse é o desafio para todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, é chegar o momento de dizer: eu quero fazer a tua vontade, Deus. Eu aceito que Jesus tomou a minha culpa e a partir daí eu tenho vontade de fazer a tua vontade. Tenho desejo de fazer a tua vontade. Sou incapaz de ir fazendo e vou continuar a cometer erros que me levam à mesma culpa. Mas cada vez que isso acontece, nós devemos continuar a olhar fixo em Jesus e sempre seguir para a frente, porque o sacrifício está feito. A nós cabe-nos amar a Deus e pedir-lhe ajuda para que em todos os momentos da nossa vida nós possamos ultrapassar as dificuldades e as barreiras que se colocam entre nós e a vontade de Deus. Nuno, muito obrigado pela tua presença, por teres aceito o nosso convite e por nos teres ajudado também a perceber melhor esta questão toda do sacrifício, do perdão e da salvação que Jesus estende a cada um de nós. A todos os espectadores da TV Novo Tempo Portugal e a toda a audiência da Rádio Clube de Sintra, agradecemos terem estado desse lado, nos terem acompanhado e marcamos encontro já para a próxima semana para mais um estudo deste livro de Hebreus, o 10º estudo deste livro extraordinário de Hebreus, que nos ensina e nos ajuda a aplicar diariamente coisas que ainda são importantes hoje em dia. Até para a semana.
Hoje, em nossa vida agitada, principalmente em locais onde o céu está escondido por altos edifícios ou ofuscado por luzes artificiais, fica difícil ver e sequer imaginar a riqueza extraordinária que está acima de nós. Mas você sabia que é possível, numa noite escura, contar até 1.500 estrelas a olho nu? Pois imagine então o que os astrônomos podem ver com instrumentos como este, considerado o mais preciso desenvolvido por seres humanos para buscar planetas do outro lado do nosso sistema solar. Luz, o início, a base de todo conhecimento sobre o espaço sideral, transcendente e fugaz. É capaz de abrir as janelas do saber ao nos revelar a intimidade daquilo que está próximo dos nossos olhos. Assim como o universo, que representa o amplo, o todo, descomunal, desconhecido, inexplorado. E é através dos intrigantes raios de luz que viajam desde um passado distante até o nosso presente, que nos aproximamos um pouco mais do desconhecido. La luz y especialmente el color son muy importantes en la forma en que los astrónomos intentan comprender el universo. Por dos razones. Una es que la luz es el vehículo por el cual obtenemos la información sobre los astros. Es decir, podemos estudiar los astros porque emiten luz, no porque podamos ir allí y tocarlos, sino simplemente porque podemos solamente acceder a la radiación que emiten, y esa radiación es luz. Most of what we know about the universe comes from observing light. Different kinds of light, visible light that we can see with our eyes. We use telescopes to measure visible light. We have radio telescopes to measure radio waves. That's a different kind of light that has a much longer wavelength that we can't see. There's other kinds of light that we use as well, infrared light, ultraviolet light, gamma rays, X-rays. So all different kinds of light that we can capture, we can use to map out what's in the universe. Nosotros entendemos como luz aquello que ilumina los objetos que podemos ver, la luz del sol, la luz de una bombilla. En astronomía, luz es todo aquello que compone la radiación electromagnética, no solamente la luz visible, sino también la luz en rayos gamma, la luz en rayos X, la luz radio, la emisión en longitudes de onda radio, y todo esto son maneras en las que los astrónomos adquieren información sobre los objetos que observan. Por séculos temos estudado a luz por meio de telescópios ópticos, mas as cores que os nossos olhos podem detectar são apenas uma parte do espectro eletromagnético. A luz emite diferentes ondas, das quais só um pequeno campo nos é visível. O universo emite luz em diversas cores que não vemos, desde as ondas de rádio até os raios gama. E os estudos que atualmente se realizam em cada banda do espectro eletromagnético contribuem para potencializar o nosso conhecimento. Estas ondas invisíveis correspondem a uma energia que é 1000 vezes mais fraca que as emissões que os nossos olhos detectam. E mesmo que possam nos parecer distantes, muitas destas ondas invisíveis fazem parte do nosso cotidiano. Utilizamos ondas de rádio para escutar música, as micro-ondas para aquecer alimentos. A mudar de canal com controle remoto, usamos ondas infravermelhas. Ao tomar sol na praia, sentimos o efeito das ondas ultravioletas. E ao fazer uma radiografia no hospital, utilizamos os raios-x. A radiação que não usamos no nosso dia a dia são os raios gama, que pela sua grande concentração de energia, são prejudiciais à saúde.
E são as fascinantes propriedades da luz que têm permitido aos astrônomos conhecer a composição do universo. Sua cor revela a composição química de objetos em ebulição a distâncias imensuráveis. O cintilar dos raios podem revelar distâncias e, quando abruptamente ofuscados, a presença de um novo planeta. Raios de luz girando em torno da mais completa escuridão podem advertir a atração de um buraco negro. Assim, a luz não só deleita o nosso olhar com exímias expressões de cores, como também nos ilumina con conocimiento. Observar la luz y en particular observar el color no es más que la relación entre la luz que se emite a diferentes longitudes de onda. Un objeto aparece de color azul porque emite más luminosidad en la región azul del espectro, en longitudes de onda cortas. Si estas longitudes de onda son más largas, el objeto nos aparecerá de color más rojo. Y esto nos da información sobre el objeto, sobre la composición física, nuevamente, y sobre sus características intrínsecas. Auguste Comte, creo que el año 1835, por ahí, dijo que ibas a poder medir las distancias a las estrellas, los movimientos, todo eso, pero jamás ibas a poder medir la composición química de una estrella, saber de qué estaban compuestas. Es bien interesante eso porque ese mismo siglo, por ahí por el año 1810, 1820, antes incluso de que Comte estaba diciendo estas cosas, un físico alemán en Múnich, Joseph Fraunhofer, descubre o inventa el espectroscopio. Y con el espectroscopio tú puedes tomar un espectro de una llama. Tú sabes que si tú vas a tu cocina y tiras sal al fuego, se ve una luz amarilla. Y eso es una luz característica del sodio. A través del espectroscopio fueron capaces de medir las composiciones químicas no solo de las estrellas, sino que de muchos otros objetos más. Pero además la luz tiene un papel secundario, un tanto más sutil, pero también muy importante. El universo está en expansión y los objetos en el universo se están moviendo. Y este movimiento se manifiesta en lo que en física se llama el efecto Doppler. El efecto Doppler lo conocemos en nuestra experiencia de cada día en la Tierra, debido a que es el efecto responsable que el movimiento de un vehículo, por ejemplo, un auto en una carretera, si nosotros lo escuchamos estando quietos junto a la carretera, va cambiando de tonalidad a medida que el vehículo se acerca o se aleja. Lo oímos más agudo cuando se está acercando a nosotros, y cuando pasa delante de nosotros y empieza a alejarse, oímos que este tono baja, se convierte en más grave. Lo mismo ocurre con la luz. Eso ya no es tan accesible para la experiencia cotidiana, pero es así que un objeto que se esté acercando a nosotros, un objeto astrofísico que se esté acercando a nosotros, se vuelve algo más azul, y cuando se está alejando se vuelve más rojo. No quiere decir que sus características intrínsecas estén cambiando, pero sí que el estado de movimiento respecto a nosotros produce una variación en la longitud de onda que nosotros percibimos. Por tanto, los astrónomos, por raro que pueda parecer, determinan la distancia de un objeto a partir del color que emite, a partir de cuán desplazado hacia el rojo está. Foi Galileu Galilei quem utilizou pela primeira vez em 1610 um telescópio para observar a Lua, Júpiter e algumas estrelas. E a partir dali, o ser humano foi descobrindo a verdadeira natureza dos corpos celestes ao redor da Terra e a compreender melhor seu lugar no universo. Desde então, até hoje, o anseio dos astrônomos continua o mesmo: captar a maior quantidade de luz que provém do espaço. Assim, os telescópios têm sido adaptados e aperfeiçoados com o passar do tempo. Cada vez são mais amplos e mais complexos. Ainda que, basicamente, o princípio continua sendo o mesmo. Um grande espelho coleta a maior quantidade de luz proveniente do espaço. Os raios refletem num espelho secundário que direciona a luz através de um pequeno orifício até um terceiro espelho. Este, por sua vez, trata-se de um sofisticado espelho deformável que, controlado por um computador, corrige em tempo real os dados obtidos. Assim,
evita a distorção provocada pela turbulência da atmosfera terrestre e obtém imagens tão nítidas como aquelas tomadas no próprio espaço. Mas estes modernos telescópios não trabalham apenas independentemente. Por meio de um processo chamado interferometria, um grupo de telescópios pode trabalhar em conjunto, convertendo-se em um megatelescópio e apontando de diferentes perspectivas para um único alvo. Diferentemente dos telescópios ópticos, que captam somente as imagens do espectro visível da luz, os radiotelescópios estão desenhados para detectar ondas de rádio emitidas por fontes frias ou muito distantes no espaço. Para poder captar estas luzes tênues, é preciso uma superfície recolhedora muito grande. Mas, pela inviabilidade de construir um telescópio gigante, é necessário então contar com várias antenas parabólicas que possam, combinadas, funcionar como um grande telescópio. Para isto, novamente se utiliza a interferometria, que em telescópios como em ALMA, que conta com 66 antenas, localizadas a 5.000 metros de altitude no deserto do Atacama, significaria contar com um telescópio virtual de 16 quilômetros de diâmetro. Dependendo do que se quer observar, as antenas podem se posicionar de maneira convergente, mais próximas umas das outras, proporcionando maior sensibilidade para observar grandes espaços no universo, ou mais separadas, brindando com maior resolução, o que permite observar mais detalhes. Este pode ser um processo complexo, mas é necessário para tentar decifrar a complexidade infinitamente maior do próprio cosmos. Muitos dos elementos astronômicos mais interessantes, como as tênues anãs marrons da Via Láctea até os quasares mais longínquos, são realmente difíceis de observar, e encontrar sua pálida luz em meio à vasta escuridão espacial é como procurar uma agulha em um palheiro. Hay instrumentos que pueden observar pequeñas regiones del universo con una exquisita definición. Por ejemplo, ALMA o el telescopio Hubble. En el caso de ALMA, acá en Chile, que es el principal instrumento de su categoría en el mundo, es uno de los más caros y más complejos jamás fabricados en astronomía, podemos mirar los detalles de objetos muy alejados en el universo, pero en campos muy pequeños. Existen otros telescopios que nos permiten observar con poco detalle campos muy grandes. Y la combinación de ambos tipos de instrumentos son esenciales para entender el contexto general. Ahora, también está el otro aspecto, que es el aspecto del tiempo, que también es parte del campo de la observación. El universo es como una gran película que podemos ver secuencialmente. Cuando más lejos observamos, más joven era el universo. Entonces podemos observar cómo ha cambiado el universo en el tiempo. Y eso nos muestra que el universo que conocemos, lo que nosotros llamamos el universo, es algo que comenzó. No siempre existió, sino que comenzó. O Hubble é um grande telescópio. Sua característica distintiva é não estar na Terra, mas sim no espaço. E é a partir de lá que consegue esquivar as interferências da atmosfera, oferecendo aos astrônomos importantes resultados. Suas observações estão levando os cientistas a repensarem algumas das ideias a respeito da idade do universo. De fato, o conceito atual se encontra diante de um paradoxo. Os dados mais recentes que o Hubble tem proporcionado indicam de maneira convincente que o universo pode ser muito mais jovem do que calculavam os cientistas. Ao contrário de cálculos anteriores que atribuíam 14 bilhões aproximadamente. O problema é que é considerado certo que algumas estrelas têm cerca de 12 bilhões de anos. Estrelas nascem, estrelas morrem. Já se fez essa pergunta, elas são eternas.
Tudo no universo, o tempo no universo é medido em escalas gigantescas. Tá? Mesmo a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, a luz leva 8 minutos para chegar do Sol até aqui. Tá? A estrela mais próxima da Terra, se você viajar à velocidade da luz, você vai levar 4 anos e 3 meses para chegar lá. A mais próxima da Terra. O nosso tempo de vida, comparado ao tempo dos acontecimentos no universo, é nada. Imagina uma colônia de formigas que resolve estudar a vida do elefante. O tempo de vida da formiga é muito pequeno comparado ao tempo de vida de um elefante. Então, várias gerações de formigas terão que observar elefantes. Cada geração vai observar elefantes em vários estágios. O pequenininho, recém-nascido, um pouquinho maior, um outro brincalhão, meio bobalhão na adolescência, um adulto, forte, né? Um já mais de idade, cansado e uma carcaça de elefante. É possível, a partir desses eventos pontuais, você construir uma teoria da vida do elefante? É isso que nós fazemos. Nós vemos estrelas dos mais variados formatos, tamanhos, cores, temperaturas, composições. E vemos outros objetos no espaço que imaginamos que são restos de estrelas, carcaças de estrelas. Vemos outros objetos que parecem verdadeiros berçários de estrelas. E com cada foto individual dessa, foi possível montar uma teoria que explica o surgimento e a morte de uma estrela. Nunca ninguém viu uma estrela nascer e nem vai ver essa mesma estrela morrer. Mas é possível descrever isso. Si tú en esta época del año, quizás un par de meses antes, miras el cielo de noche en un lugar oscuro, que no haya luna, tú vas a ver la Vía Láctea, una franja enorme que cubre una gran parte del cielo. En la Vía Láctea tú vas a ver zonas en las cuales hay muchas estrellas y otras zonas donde aparentemente no hay estrellas. Son nubes de polvo, de gas, principalmente hidrógeno y helio, pero también granitos de polvo. ¿Ya? Es como cuando tú ves un cigarro, que sale una nubecita sobre el cigarro, eso es polvo que está mezclado con el gas, imposible separar. Y esta nube de polvo y gas tiene masa, y las masas que tienen son de varias veces la masa del Sol, pueden ser 100 veces la masa del Sol. Entonces, como tienen masa, actúa la ley de gravitación universal y la tiende a comprimir. ¿Ya? Y se opone a esa fuerza de compresión la presión de la nube. Empieza a calentarse además la nube. Se produce un balance entre la fuerza de gravedad y este proceso de calentamiento interno. Sin embargo, la nube tiene elementos además de hidrógeno y helio que emiten luz. Y esto es re importante, muy importante esto, porque esta luz es una pérdida de energía para la nube y la enfría. El enfriarla permite que este colapso proceda muy rápido. Esfriar no linguajar de uma estrela significa ela se tornar vermelha. Diferente muitas vezes do que nós acreditamos, uma estrela azul é quente, uma estrela vermelha é fria e uma estrela amarela é de meio temperatura mediana. Quando o seu fogão em casa está mal ajustado, que cor é a chama dele? É vermelha ou é azul? Ou quando ele é novinho, está bem ajustado, aquela chama azul linda? A mesma coisa na estrela. Se ela é quente, ela é azul. Se ela é fria, ela é vermelha. Y esa nube no solo está estática ahí, sino que está rotando lentamente. Y a medida que se colapsa, empieza a girar. Y tú terminas, después de todo este proceso, con un disco de materia y en el centro del cual hay una condensación muy brillante que es una protoestrella. Este es el nacimiento de una estrella y de un sistema solar que se va a formar en ese disco de materia. Mas não é uma ignição simples. 2 átomos de hidrogênio se fundem para formar um átomo de hélio. Isso chama fusão nuclear. Isso é o coração do Sol, das estrelas. Vocês têm uma ideia do que significa uma fusão nuclear? Eu ouvi falar da bomba de Hiroshima, né? A devastação que ela provoca. A bomba de Hiroshima é baseada na fissão nuclear. Você quebra átomos de plutônio ou de urânio e a energia que libera provoca toda aquela destruição ou
gera energia elétrica. Para você conseguir fazer uma bomba de hidrogênio, você usa uma bomba de fissão como estopim. Você precisa explodir uma bomba atômica para servir como estopim para poder explodir uma bomba de hidrogênio que funciona na fusão. Essa é a magnitude de energia envolvida no núcleo de uma estrela. Quando essa ignição se inicia, a estrela começa a emitir luz e essa luz dispersa aquela nebulosa que deu origem a ela. Então você vê fotos maravilhosas do espaço com as nuvens começando a ser destruídas por aqueles raios de luz saindo de dentro delas. São as estrelas jovens nascendo, saindo do berçário e destruindo o berçário ou dispersando o berçário onde elas nasceram. São estrelas que você mede a luz dela e vê que o grosso da luz que vem dessas estrelas é baseado no hidrogênio. Daí você vê outras estrelas que já têm parte de emissões do hélio ou de outros componentes. Então você começa a inferir que aquelas estrelas são mais antigas, porque elas já queimaram uma boa parte do hidrogênio formando hélio, já começaram a queimar o hélio também formando outros átomos. Entonces las estrellas se forman a partir de ese material que tú ves. Y esa estrella, depende de la masa, es cuánto va a vivir. Si esa estrella tiene 50 o 100 veces la masa del Sol, va a vivir del orden de 3 millones de años y va a explotar. Y va a enriquecer todo el medio que está alrededor de ella con los materiales que se forman en su interior. Así que las estrellas nascem, vivem e morrem. Como elas morrem depende do tamanho delas. Em 1054, astrônomos chineses anotaram que surgiu uma estrela no céu que era visível durante o dia. Você já viu uma estrela durante o dia, além do Sol? É impossível ver uma estrela durante o dia. Mas essa estrela brilhou durante 23 dias, durante o dia. Depois ela sumiu e nunca mais ninguém viu. Passaram 700 anos até ter um telescópio, um equipamento, que foi apontado para aquele local que os astrônomos chineses indicaram a posição daquela estrela. E ali se viu os escombros de uma explosão. Uma explosão que hoje nós chamamos de supernova. Uma estrela gigante que, ao acabar o seu combustível, ela simplesmente explode violentamente, jogando matéria para todos os lados. Dependendo do tamanho dela, o que sobra do núcleo da estrela, ele colapsa com uma força gravitacional tão forte que gera um buraco negro. Um buraco negro, muitas vezes, é o resto de uma estrela, ou o que sobrou de uma estrela. Outras vezes formam estrelas de nêutrons ou pulsares que emitem radiação em ondas de rádio que funcionam como verdadeiros faróis no espaço. Outras estrelas menores, elas dão soluços. Quando acaba o hidrogênio, chega num nível que ele não consegue mais processar o hidrogênio, ela incha e esfria. Então ela se expande, se tornando uma gigante vermelha, engole tudo que está ao redor dela e aí ela dá um soluço. Ela ejeta uma grande quantidade de matéria para o espaço e o que sobra no núcleo ele contrai novamente, dando ignição ao próximo combustível. Se era hidrogênio, ela passa a queimar hélio. E assim ela vai tendo esses soluços até chegar ao ferro. Aí ela não consegue mais fazer fusão de ferro. Então ela começa a esfriar e se tornar uma anã branca. Mas ao redor dela tem toda aquela matéria ejetada. E essa é a origem do que nós chamamos das nebulosas planetárias. Si tú estudias la composición de la Tierra, te vas a dar cuenta que hay ciertos elementos que existen acá, pero en muy poca cantidad comparado con el Sol. Para nosotros el Sol tiene un registro histórico de la composición de la nebulosa a partir de la cual se formó el sistema solar. Entonces, si tú comparas la composición química del Sol y la composición de la Tierra, te vas a dar cuenta que hay elementos que aquí en la Tierra no son tan abundantes. El hidrógeno es uno de ellos. Aunque el agua parece ser abundante, no lo es tanto como debería serlo. El helio, al parecer, también es muy poco común. Y eso tiene que ver con la formación del sistema solar, en el cual al interior del sistema solar se formaron los planetas rocosos. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que o universo é muito mais dinâmico do que nós acreditamos a princípio. Que há constante criação
e a constante destruição também do universo. Nós temos que ampliar a nossa discussão, levando todos esses pontos em consideração e não apenas aquilo que nos interessa. Será que muitas vezes nós não estamos limitando a ciência pelo que nos interessa? Ou estamos limitando a filosofia ou a religião ou qualquer outro aspecto da nossa vida e dos nossos grupos sociais pelo que nós acreditamos? Galáxias, planetas, estrelas, poeira cósmica e nebulosas. Todos componentes de uma complexa sinfonia que se manifesta em sombras e tons de luz estelar. Até agora, só temos pequenos ativos de um universo que se manifesta com uma complexidade incompreensível. Distante, naquela vasta escuridão, existem mistérios que ainda podem nos surpreender. O que nos leva a refletir sobre seriam mesmo tão categóricas as nossas certezas se são baseadas apenas em vislumbres de conhecimento? O maior e mais revelador pode ainda estar oculto aos nossos olhos, esperando pacientemente o passo de nossa compreensão, ainda que fugaz como a luz das estrelas que observamos, e que nos permita decifrar a sua imponente e sublime complexidade. Contemplar a imagem da nebulosa de Helix é apreciar uma das mais belas e extraordinárias obras-primas na galeria do universo. Tanta maestria de cores e sua composição que instigam nosso olhar e a imaginação é magistral. E o que dizer de Órion, em sutil e fascinante pintura suave como aquarela, adornado com retoques que só o céu pode produzir? Ou da exímia perfeição que nos transmite ao olhar a galáxia de Andrômeda? A luz, em suas mais fascinantes propriedades, tem servido à ciência de conhecimento e inspiração ao contemplarmos os inúmeros astros. Mas, se considerarmos que a maior parte do universo não está constituída por luz, mas por uma impenetrável escuridão, a pergunta que surge é: que mistérios ainda se escondem neste insondável macrocosmo? Quanto conhecimento ainda não temos conseguido entender e nem sequer ver?